Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Para quem veio a primeira vez, meu nome é Plínio, tá? Antes de começar os trabalhos, né, de atendimento, nós fazemos um pequeno estudo, tá? Para reflexão nossa, tá certo? Eu, o Ronaldo, o Alex, né? E assim, os irmãos da casa também, alguns, eles dão as suas colocações, tá? O estudo, assim, tem um objetivo, tá? De sempre, assim, trazer alguma lição, alguma observação, talvez abrir nossa mente para alguma coisa nova, né? Um modo novo de enxergar, às vezes, problemas que a gente está enfrentando, tá certo? Então, eu espero que todos possam, assim, tirar um aproveitamento, né, dos estudos e que então, na semana passada, no estudo passado, a gente falou sobre relacionamentos, né? Relacionamentos de uma forma geral. E que o homem, né, necessita desse convívio social, precisa viver em sociedade para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. E dentro desse contexto social, a família é a célula básica, né, da sociedade. E então, dentro desse tema família, a gente vai fazer algumas reflexões, tá? Para que nós possamos, então, tentar, né, conviver de uma forma mais harmoniosa, tentar construir, né, um lar assim, o mais próximo possível, né, da perfeição. Definição da família. A família é um laboratório de experiências reparadoras. A família, seja ela qual for, é um instituto de aprimoramento espiritual. Bom, então, o André Luiz, tá, ele, né, nos dá, então, essa definição de família, né, onde ele dá enfoque, né, nessa característica da família constituir, assim, um laboratório mesmo para que cada ser possa trabalhar, então, assim, suas imperfeições, né, dentro de digamos assim, um ambiente menor, para que essa pessoa se torne melhor, lapide suas imperfeições e quando ele estiver, né, num contato maior com um número maior de pessoas, ele possa, então, conviver, né, melhor com todos, né? Então, dentro da família, que é um ambiente menor, ele vai trabalhando, então, o seu modo de lidar com as pessoas, né, procurando praticar ali dentro o respeito, a compreensão, a aceitação, e dessa forma transportar, né, esse aprendizado para o seu convívio, né, na sociedade maior, que é no ambiente de trabalho, enfim, né, nesse ambiente, na sociedade como um todo. E a família é um ambiente ideal para esse aprimoramento espiritual, porque dentro de casa, dentro da família, a gente se mostra sem as nossas máscaras, né? Que a gente tem no convívio social do dia a dia. Lá cada um aparece realmente do jeito que é, com seus defeitos ou qualidades. As máscaras aí não aparecem assim com tanta intensidade. O lar na Terra é um bendito laboratório para experiências da evolução do espírito. Laboratório espiritual. A família constitui uma verdadeira escola na qual recebemos aquilo que afetivamente para nós está reservado nessa existência. Esse núcleo de convivência é um educandário de excelente qualidade para os ajustes das mais variadas naturezas, sendo que sempre uma oportunidade de crescimento espiritual. Sendo sempre uma oportunidade de crescimento espiritual. Retornam como nossos familiares, espíritos com os quais necessitamos conviver e os quais devemos aprender a amar. Na escola da vida, aprender a amar é o mais importante.
Na vida familiar, os espíritos vinculados têm a convivência necessária para aprender comportamentos saudáveis, para praticar o amor e o respeito mútuos. Então, é importante nós entendermos que às vezes a gente questiona, né? Acha estranho você, dentro da sua família, você às vezes ter dificuldade de lidar, né? Com os próprios parentes, né? Você às vezes, né? Tem alguma... às vezes, assim, é até difícil dizer, né? Tem até um tipo de uma raiva ou alguma coisa. Você olha para algum parente e fala, poxa vida, eu não consigo aceitar o jeito dele, né? Você já sente uma antipatia, já não... Parece que incomoda, né? Então é assim, nós temos que entender que esse convívio é realmente necessário para fazer acertos, né? Que provavelmente ocorreram muitos conflitos, né, em existências passadas. Então, através do Espiritismo, nós entendemos que, né, esse convívio é que vai fazer justamente, né, esses reparos, esses acertos que são necessários. Então, muitas vezes é dentro da família que nós encontramos as pessoas mais difíceis de lidar. E uma coisa muito importante que nós devemos tentar a qualquer custo, né, no convívio familiar, mesmo tendo essas dificuldades, é procurar manter o respeito, né? Porque um lar, uma família onde um não respeita o outro, não tem, né, como ser um ambiente harmonioso e, né, todos possam então ter o aprendizado, né? E realmente tirar o proveito, né, dessa providência que Deus nos concedeu, né, de reparação. Tem uma coisa assim que a gente aprende, né, que a sabedoria de Deus é tão grande que Ele coloca esses espíritos mais difíceis junto com a família, porque tem aquela coisa que a gente chama do grito do sangue. Se é um amigo, uma pessoa que você conhece, você simplesmente pode não dar para mim, isolar, se afastar dessa pessoa, mas na família não, você não tem como fazer isso. Então acaba que a justiça é tão maravilhosa, divina, que faz ficar ali, ó, o grito do sangue faz você respirar fundo e falar, não, eu tenho que conseguir isso. E a gente tem, né, eu acredito, dentro do nosso círculo, muitas pessoas, nós mesmos às vezes passamos por essa situação, né? E isso é aprendizado, é ensino e compete a cada um, né? Aproveitar ou não, né? Essa oportunidade que está sendo nos dada. É por esta razão que habitualmente não se tem a família que se gostaria de ter, mas aquela que necessitamos para valiosas conquistas espirituais. Deus, em sua imensa bondade, frequentemente nos permite o retorno, junto a alguns espíritos com os quais já tenhamos evoluído afetivamente, sendo para nós os familiares que mais nos amam e por nós são amados. Então, no primeiro slide nós vamos ver, né, que às vezes a gente está numa família e a gente, né, questiona, poxa vida, será que eu mereço, né, eu mereço estar, né, nesse núcleo familiar? Então fala, não, eu não quero fazer parte dessa família. Só que nós temos que entender que, com certeza, se nós estamos ali, é porque nós precisamos. É o que nós necessitamos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a lapidação das nossas imperfeições. Então não adianta você, né, simplesmente querer, mas tem que aceitar e entender que Deus, acima de qualquer ser humano, sabe muito mais, né, do que cada um necessita para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento moral e espiritual.
E no segundo nós vamos ver, né, que também tem o contrário, né? Você nasce numa família por merecimento, por conquistas, né, realizadas através de muito esforço, e você nasce numa família onde, né, você é amado, você ama os membros dessa família e realmente consegue, né, digamos assim, ter uma convivência mais pacífica, né, e passa até por uma vida mais, digamos assim, feliz, né, dentro do lar. É possível entender, portanto, que o ambiente que temos em nossa casa é resultado da semeadura que fizemos em passado distante. Livre-arbítrio, capacidade de plantar o que você quiser. Justiça, colher exatamente o que você plantou. Por essa razão, não devemos desdenhar a família que temos, é muito menos desejar abandoná-la. Ao tomar tal atitude, estamos deixando de aproveitar uma grande oportunidade de ajustamento. Cada escolha, uma oportunidade. Cada queda, um aprendizado. Cada atitude, uma consequência. Né? Então aqui a gente tem, né, essa explicação, né, do porquê então que né, nós nascemos ou numa família, digamos assim, onde nós conseguimos conviver com harmonia ou com mais dificuldades, né? Então isso é resultado, né, com certeza, daquilo que nós fizemos em vidas passadas, que vai determinar o ambiente familiar que eu vou necessitar conviver nessa existência, né? Para o meu crescimento, para o meu aprendizado. E muitas vezes as pessoas ficam, né? Se nascem numa família que está, digamos, desajustada, passando por problemas, fala, não, eu vou desistir, eu desisto, eu vou abandonar, eu quero sair, eu quero, sei lá, vou me matar. A pessoa achando que isso vai solucionar o problema dela, que ela vai ficar livre do sofrimento, né? Na verdade, ela vai estar arcando com mais dívidas ainda. Porque quando a pessoa desencarna, ela simplesmente passa por um outro mundo, uma outra dimensão, onde o que ela era antes de desencarnar, logo depois, ela vai ser a mesma pessoa, com os mesmos sentimentos, com os mesmos sofrimentos, simplesmente fora da carne. E muitas vezes ele vai querer fazer alguma coisa que só encarnado ele poderia fazer e não vai conseguir. E nesse momento, o sofrimento, a frustração vai ser muito maior. Então, não adianta a pessoa achar, né, que a fuga dessa forma tão drástica pode solucionar os problemas que ela passa. Eu só queria colocar aqui 2 pontos. Primeiro que, por mais que nossa família hoje não seja tão harmoniosa como gostaríamos, que as relações não sejam tão boas ou felizes, que isso pode mudar, que essa relação pode mudar, depende da nossa atitude e do que a gente está plantando todos os dias em casa, sabe? De como a gente trata os nossos familiares, a esposa, os filhos e vice-versa. Tudo isso depende da gente mesmo, porque a gente primeiro dá para depois receber. E mais uma coisa eu queria colocar aqui. Hoje eu vejo que a família está sendo banalizada. As pessoas casam e separam hoje com muita facilidade. E as pessoas abandonam, viram as costas para os filhos e para a esposa, ou a esposa também sai de casa, abandona os filhos e o marido, de uma maneira muito fácil, meio que inconsequente. E elas esquecem que isso está gerando um karma negativo para ela, para a vida delas. Elas saem de casa na esperança de um novo lar sem problemas. Os problemas podem ser diferentes, mas eles sempre vão existir. Então cabe a nós estarmos
arrumando os problemas que nós temos em casa, se ajustando e lapidando as arestas que possam existir. Sim, por trabalhar em escola e conviver muito com crianças, a gente percebe o quanto assim essa desestrutura atinge as crianças, sabe? Eu tive dias atrás uma criança na minha sala que ela teve uma síndrome de pânico, que assim eu não sabia se estava tendo um ataque epilético, o que era. Na hora eu percebi assim que só precisava, eu tinha que abraçar ele e segurar com bastante força para ele não se debater tanto. E não era epilepsia, era um ataque de pânico, porque depois ele relatou que havia passado a noite sem dormir, ele ficou com o olho estatalado, falando que estava vendo filme de zumbi. E os pais, acho que pelo cansaço, pelo trabalho, e acabei não dormir. A gente sabe que não é fácil aqui para nós também. E a criança com esse iPad na mão, né, para assistir joguinhos, sei lá o quê, acaba entrando nesses jogos e a criança ficou com um ataque de pânico. E hoje, pela manhã, e o quê? Os pais, até que tem uma estrutura familiar essa criança, onde eu pude chamar o pai e a mãe para conversar e eles conversaram com o filho, né? E conseguiram sanar isso. Mas quantos não têm? A maioria das minhas crianças lá na escola não tem estrutura de pai e mãe, né? Então a gente percebe que isso daí, como que você vai resolver se eles não têm essa estrutura, né? O outro caso que nós vimos recentemente é dessa boneca Momo, que as crianças realmente estavam, não sei se vocês sabem, mas é uma bonequinha que aparece nos jogos infantis lá do YouTube Kids. Ela aparece no meio do Slim, lá que as crianças, uma massinha que as crianças gostam de brincar, do Peppa Pig, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, das coisinhas que a criança gosta de ver. E essa bonequinha é uma boneca japonesa, que seria uma japonesa chinesa, que chama a mulher pássaro, sei lá. E, no meio disso, ensina a criança o quê? Ensina ela a praticar suicídio, ensina ela a fazer coisas assim. Ela vai aparecendo e instigando a criança. Vai lá e joga água no chão onde tiver uma tomada. Tira o seu sapato, vai lá e pega um garfo, enfia na tomada. E aqui é uma brincadeira. Se você não fizer, sua mãe vai morrer. Tudo isso está na cabeça da criança. E isso está acontecendo. Hoje de manhã, minha irmã me relatou que o filho, meu sobrinho, falou para ela assim, estava fazendo xixi na cama, e ele não era disso. E ela perguntou, por que você está fazendo xixi na cama? Porque eu olho para o chão e a Momo fala que se eu for no banheiro, ela vai me pegar. Então, imagina a cabeça. Então, mas minha irmã está ali com o marido ajudando. Tem criança que não tem isso. No Brasil morreu uma criança, nos Estados Unidos mais uma, por causa dessa bonequinha, desses jogos, né? Aí o Plínio colocou uma coisa, que foi assim, tá, existe essa maldade toda, e por trás de quem fez isso? Quem foi essa criança? Para ter essa ideia. Inteligente ele é, mas para ter essa ideia assim tão perversa de fazer esse tipo de coisa. Que criança foi essa para aparecer esse adulto? Então, às vezes, a gente julga um adulto que fez algo de errado, a gente julga lá um bandido que está preso, que roubou, que matou, que fez uma coisa errada, mas a gente esquece de olhar que ela foi uma criança. E que estrutura essa criança teve? Então, o mundo ainda tem solução se a gente olhar para as nossas crianças e tentar fazer com que elas tenham uma estrutura melhor de família. Então, eu queria fazer uma colocação. No estudo passado, eu dei um exemplo, né, de um comportamento ético de um corredor. E assim, eu queria até fazer uma retificação, que eu falei que o nome do corredor, tá, ele chama Ivan Fernandes Anaya. É um corredor espanhol. Eu falei que ele estava correndo uma Olimpíada, na verdade não é uma corrida assim tão importante. Ele estava, né, numa corrida no país dele. E o corredor que estava na frente, assim, por um momento de distração, não entendia direito a língua, né, de onde estava ocorrendo a corrida. Ele teve um momento de distração e, antes de chegar à linha de chegada, poucos metros, ele diminuiu o ritmo, né? E esse Ivan, que estava em segundo, ultrapassou. Ele viu que ia ultrapassar.
Só que, assim, no entendimento dele, ele achava que não estava certo aquilo, né? Porque ele ia ganhar a corrida porque o outro parou, né? Então ele foi e alertou a pessoa. E, embora os outros estivessem falando pro corredor queniano que estava na frente que ele ainda não tinha terminado, só que ele não entendia o espanhol. Então ele foi e empurrou mesmo na pessoa, né? Porque ele não estava entendendo o que estava sendo dito, né? Para ele que a corrida ainda não tinha acabado, né? Aí eu fui pesquisar melhor o que aconteceu, né? Aí eu entendi direito. Aí ele foi explicar, o repórter perguntou por que ele tinha feito aquilo. Aí ele respondeu, mas eu não fiz nada demais, eu acho que era o certo, né? Aí ele foi explicando que são valores que desde criança ele aprendeu. Então é muito importante o exemplo que os pais dão para os filhos. Por isso que a Cleusa colocou que é muito importante essa estrutura familiar. Assim, por mais dificultoso que seja esse relacionamento conjugal, familiar, né? As pessoas realmente têm um pouco mais de aceitação, de resignação, tentar esforçar um pouco mais, tentar compreender, né, um pouco o outro lado, tentar manter essa estrutura, buscar arrumar, porque um lar não nasce pronto, uma família não nasce pronta, ela é feita dia a dia, ela é construída dia a dia com o comportamento de cada um deles. E esse comportamento pode ser mudado, né? Se cada um está fazendo coisas que machucam o outro, né? Vamos refletir um pouco. Será que a gente não está fazendo, né, algo errado? Se os dois tiverem esse entendimento, é possível haver uma recuperação. Essa recuperação, assim, a minha avó, uma pessoa já bem de idade mesmo, já não está mais nesse plano, ela sempre falou, né, que hoje em dia nós estamos assim vivendo uma era de quebrou o computador, a gente joga fora e compra outro. Quebrou a geladeira, a gente joga fora e compra outro. O relacionamento não está bom, a gente joga fora e parte para outro. Ninguém mais tenta consertar nada. Ninguém tenta, pelo menos, consertar. Pode ser que não dê. É aquele shoganai, né? Se não der, existe também na vida um começo, meio e fim das coisas, que se parta para outra. Mas se quando tem criança envolvida, tente pelo menos serem amigos, um relacionamento não precisa terminar com brigas, com ódio, justamente por causa das crianças, né? Isso, pensando nos filhos, né? Mesmo que haja a separação, que seja uma separação pacífica, que os filhos, né, possam ter a convivência dos dois, né, do pai e mãe, mesmo que separados, né? Isso. Tentar ao menos, né, que haja uma separação pacífica, sem ódio, sem rancor, para que isso não reflita no futuro dos filhos. Hoje em dia a gente não fala de filhos, só parece incrível, né? A gente fala filhos como se fossem só pequenos, mas até filhos adultos sentem. Os filhos adultos também sentem, né? Pais desatenciosos. Muitas vezes nos são colocados para que valorizemos o amor paternal. Irmãos que não querem nos amar e que por vezes nos fazem sofrer, devem ter de nossa parte o amor como resposta, pois esta é uma maneira de progredirmos. Então, ali no primeiro slide, né, o pai está indo visitar o filho na prisão, e tem dois ali, ele chega pro da esquerda e pergunta se está tudo bem, o que está, né? Aí o da esquerda fala, não, pai, eu tô aqui. Né? Então, às vezes acontece isso, né? A gente encarna onde os pais, né, não dão muita atenção, são muito distraídos, mas isso é necessidade nossa, porque a gente às vezes precisa desenvolver valorizar esse amor dos pais, né? Então, às vezes a gente fica, né, meio revoltado, mas tem que ter esse entendimento que se os pais são desse jeito, é por nossa necessidade. A gente não tem os pais que a gente quer, mas os pais que a gente precisa ter, né? E assim, né, muitas vezes a gente tem na família algum irmão que
não gosta muito da gente, chega às vezes a fazer até coisa que nos prejudica, nos machuca. Não é verdade? E o ensinamento que nós recebemos é que nós não devemos, de forma alguma, retribuir ou revidar esses ataques, né? Tentar, ao menos não revidar, né? Que é a forma que a gente vai encontrar para nos melhorarmos, para progredirmos. E assim, um exemplo bem claro disso, de não revidar, é justamente isso. Quando Jesus falou que quando alguém bater na sua face, para você, né, bater digamos, na sua face direita, para você dar à esquerda, é isso. Não é que significa que você vai, né, deva ser um saco de pancadas. Não. É que você não deve revidar ao ataque do outro. É isso que significa. Né? Então é isso. Se um irmão, algum membro da família nos é agressivo, não consegue praticar o amor, nos prejudica, nos machuca, a gente não deve, então, né, o primeiro passo seria não revidar. Filhos problemáticos nos são dados para que aprendamos a amar incondicionalmente. Jamais devemos maltratá-los ou abandoná-los. Eu o dei a você porque você podia e iria amá-lo. Não importa o que ele fizesse. Não lamentemos o ninho doméstico que se encontra conturbado ou desfeito, nem a solidão que possamos sentir. Entendamos que, provavelmente, é uma lição pela qual necessitamos passar no caminho de nossa evolução. Então, um outro caso que acontece é quando nós recebemos, né, dentro da família, aqueles filhos problemáticos, que só nos dão dor de cabeça, né? Eles não fazem ou não são nada daquilo que nós esperamos, né? Esperávamos. A gente, né, às vezes tem uma decepção, fala que vai até largar, deixar de lado, mas é justamente esses espíritos que realmente necessitam do nosso apoio para vencer as suas dificuldades. E quando o problema que eles trazem, muitas vezes, são para nos ensinar. Né? Então, essas dificuldades, esses problemas que eles causam, é ensinamento para os pais. Né? Então, ter essa visão um pouco mais ampla, né, do que significa ter um filho problemático na família. Tá certo? E, assim, nem sempre a família dá certo, né? Então, muitas vezes, a gente pode estar numa família que está passando por problemas, está passando por dificuldades, ou que até se separou, né? Então, assim, nós devemos ter essa compreensão que até nesses casos, nós temos, né, o aprendizado e a gente já falou, né, anteriormente, e mais uma vez a gente vem aqui reforçar, é isso, que numa relação, numa família, que tem filhos principalmente, é muito importante, né, que o casal procure pensar também no filho, não somente no interesse de cada um. Porque principalmente se os filhos estão numa idade em que traumas, principalmente até a idade de 7 anos, causam danos muito graves psicológicos na formação desse ser quando ele ficar adulto. Então, quando nós vemos pessoas com distúrbios de ordem psicológica, de ordem emocional, muitas vezes a semente está ali, né, em famílias que não souberam manter uma harmonia,
uma convivência pacífica, uma convivência, né, onde um respeitasse o outro. E resulta nisso. Adultos futuros, né, esses filhos que passaram por isso, vão ter problemas, né, emocionais, problemas psicológicos. Então, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade, entendimento e tentar né, ser um pouco mais compreensivo para tentar, então, ao menos, se não conseguir fazer o acerto, fazer o conserto, se separar pacificamente. Se entendêssemos que a família verdadeira é a família espiritual e que a família terrestre nos é um educandário, passaríamos a conviver melhor com nossos familiares. Talvez, para algum deles, o amor não desabroche facilmente, mas o primeiro passo pode ser dado no momento em que aprendemos a não revidar, a silenciar, se uma palavra de carinho não puder ser pronunciada. Né? Então, aqui nós aprendemos que existe, né, então, a família espiritual, que são aquelas pessoas que a gente se harmoniza mais, se combina mais, né? Mesmo que não tenha os laços de sangue, né? E aquelas pessoas que estão unidas, né, pelo laço sanguíneo, são aquelas que vão servir de instrumento de educação para as nossas necessidades, né? E que num lar, às vezes, onde a pessoa, ou assim, eles não conseguem ter um entendimento muito, assim, um entendimento entre os cônjuges, né? Entender e silenciar, não entrar em atrito, evitar, né? Que quando nós entramos em conflito, os dois perdem, ninguém ganha. Eu acho, sabe, assim, Plínio, uma coisa minha, assim, pessoal, é que, assim, falta muita aceitação, assim, né, de ambas as partes. Por que um relacionamento não dá certo? Porque você não aceita a opinião do outro. Você não aceita a posição do outro. Muitas vezes a gente quer que o outro se transforme, se molde à nossa vontade. A gente quer moldar o outro, né? Moldar o outro. Isso, para que fique do jeito que a gente quer. Isso. Mas a gente vê que isso não funciona, não né? funciona. A gente estava num livro de Ramati, se eu não me engano. Você quer acabar com o relacionamento? Tente mudar a pessoa. É o primeiro passo, sim, para o fim do relacionamento. E que o que a gente pode fazer é se modificar, se melhorar. O que eu posso fazer para melhorar a relação? E, em consequência, o outro se modifica. Fica também. Mas ambas as partes têm que estar comprometidas com isso. Por isso que eu, pessoalmente, acredito que qualquer relacionamento tem potencialidade para dar certo. Não dá certo porque as pessoas se cansam. As pessoas acham que, passando por um próximo relacionamento, ela vai ser mais feliz, vai ser mais fácil, vai ter menos problemas. No fundo, isso é consequência do egoísmo que nós carregamos. Quanto mais egoístas nós formos, mais dificuldade teremos em aceitar o outro, como ele é. E respeitar isso, entender isso e aceitar. Tenhamos a certeza de que cada membro de nosso lar é uma gema preciosa, que nos é concedida para a nossa lapidação, e que o convívio diário deve ser norteado no amor, no respeito, na resignação. O lar é, em realidade, a primeira escola da vida física. É a família, é o mecanismo superior para a valorização da harmonia em nossa existência. Então, nós devemos enxergar, né, principalmente aquelas pessoas mais difíceis dentro do lar, como uma pedra bruta, uma joia, que antes de se transformar numa joia, como no desenho à esquerda, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser lapidada. E da mesma forma que, quando se lapida, faz essa lapidação, nós também somos lapidados. É um processo mútuo.
Então, quanto mais brilhante a outra vai ficando, nós também vamos ficando. Por isso que tem que ser esse processo mútuo, né? Um ajudando o outro, um aceitando o outro, um entendendo o outro, que dessa forma é possível haver esse entendimento. E o que sustenta essa relação é principalmente, né, o amor e o respeito, justamente por essas diferenças. Porque onde não há respeito, não é possível haver a convivência. Né? E o lar, mais uma vez, nós vamos entender que é a nossa escola aqui na Terra, para que a gente possa aprender a conviver harmoniosamente no meio das pessoas em sociedade. Agradecemos sempre a Deus essa oportunidade de evolução, a nós concedida e que se chama família. Ter um lugar para ir é lar. Ter alguém para amar é família. Ter os dois é uma bênção. Né? Então vamos tentar, cada um de nós, fazer a parte que compete a cada um, para termos um lar harmonioso, termos uma família unida, que os beneficiados seremos nós mesmos. Então que Deus abençoe a todos e que abençoe a união das famílias e que cada um faça a sua parte. Muito obrigado. Um instantinho só. Eu vou só passar o último slide, tá? Esse estudo, tá, que eu fiz. Pode ler, Ronaldo? Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 20 do livro Iluminação Interior, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Imagem da internet, formatação do Plínio Tomikawa, equipe de apoio Ronaldo Riga e Alex Takahashi, edição do vídeo Alex Takahashi, disponível no canal de YouTube, Tenda de Umbanda, Fé, Amor e Caridade, Japão. Obrigado. Então, esse estudo que nós fizemos hoje, tá? Para quem quiser ouvir novamente, às vezes, né, nessa meia hora, talvez a gente não consiga guardar muita coisa, queira, assim, digamos, né, ter um entendimento maior, o estudo fica no YouTube, tá? Nesse canal é só procurar Tenda de Umbanda, Fé, Amor e Caridade Japão, tá? Eu espero que, né, vocês se interessem, possam acessar. E eu vou colocar também o link, tá, onde vocês podem acessar, tá, a informação que eu passei agora sobre esse rapaz, tá, desse corredor, porque eu vejo assim, nós também, dentro do nosso círculo, talvez ser pessoas como ele, que causem um impacto nas outras pessoas, impacto positivo, que possa levar a refletir, causar uma mudança na busca de alguma coisa melhor, que todos nós somos capazes, cada um de vocês, cada um de nós pode causar um impacto positivo na vida de alguém, através de uma atitude, através de uma palavra de carinho, né? Então, assim, vamos tentar fazer alguma coisa, não ficar só, passar nessa vida sem fazer nada. Você vai chegar no dia do seu velório, ninguém vai se lembrar de nada do que você fez, nada de bom que você fez. Vamos tentar impactar a vida de alguém positivamente. A gente pode. E se a gente quer um mundo melhor, às vezes a gente fica colocando a culpa no governo, a culpa na situação econômica. Não, a culpa é nossa.
Se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa ser pessoa melhor, porque o mundo é o resultado de que nós fazemos, daquilo que nós fazemos. Não do que o governo faz ou deixa de fazer. A gente só coloca a responsabilidade nos outros. Mas o mundo quem faz somos nós, com as nossas atitudes. Né? Então vamos tentar, cada um de nós, fazer esse mundo melhor, se tornando pessoa melhor. E assim, eu vi numa postagem que o Álvaro Takeda postou no Facebook, ele colocou assim: tem muitas pessoas que estão mais preocupadas em ter uma boa reputação do que ter um bom caráter. Reputação é o que os outros pensam do que você é. E o caráter é aquilo que você é. O importante é isso, você tentar dar atenção para aquilo que você é. Moldar o seu caráter. E não o que os outros pensam do que você é. E isso significa o quê? Quando você molda o caráter, você transforma o seu interior. E quando você quer fazer uma reputação boa em cima, muitas vezes, de coisas erradas, você só está moldando a sua casca, o seu exterior, que os outros veem como você quer que os outros vejam você. E não é, muitas vezes, a realidade. Tá certo? Muito obrigado. La honestidad la llevamos de serie, ¿no? Está nuestro valor de hacerla salir o no salir, ¿no? Depende mucho de la educación que hayamos tenido desde bien jóvenes. Con 5 o 6 años empecé a practicar lo que es el deporte, ¿no? Me decanté por el atletismo a los 14 años y he hecho grandísimos amigos y creo que me forma también como persona y como hombre. En el deporte, como en todos los aspectos de la vida, la honestidad se está perdiendo. Hay un peligro en el deporte que es el dinero y que por el dinero pues pasas por encima a cualquiera, ¿no? Lógicamente, después de todo lo que es el gesto este del 2 de diciembre, la gente pues me conoce mucho más. A falta de unos 6 kilómetros, Abel Mutai hace un cambio de ritmo y me gana. ¿Qué pasa? Que a falta de unos 15-20 metros para la meta veo que se para, que no entra en meta. La gente pues allí presente intenta ayudarle diciéndole que tiraría para adelante, pero claro, él desconoce el castellano y se creía que había llegado a meta. Fue superior a mí en toda la carrera y yo lo único que intento es ayudarle y llevarle hasta la meta. Hice lo que en ese momento mi corazón me pidió. Es lo más bonito que me ha pasado en estos 15 años que llevo en el atletismo, mucho más que una victoria. La vida de todo deportista es, como bien dices, una carrera de obstáculos. No se puede estar siempre en lo más alto. Cuando pierdes o los resultados no salen como deberían, estás más solo, por así decirlo. Solo queda la gente pues, que desde pequeño que te apoyan y verdaderamente son los que te ayudan a seguir luchando día a día. Cuando voy muy fundido ya, pues piensas en una retirada, ¿no? Pero hay que seguir adelante y no se puede tirar a la borda todo el trabajo de meses y que tengo que luchar para poder llegar a la meta o para seguir mejorando.